Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente, feito especialmente para você que nos acompanha aqui no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou mesmo no nosso site, no nosso blog, no nosso YouTube, no Telegram, onde você estiver nesse exato momento. Se quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai baixar os e-books, entrar nas nossas redes sociais, seguir os nossos vídeos, nossos áudios e também participar aqui do nosso podcast da Alquimia da Mente, tá bom, pessoal? Hoje o nosso tema vai ser sobre como vencer o medo e a insegurança. Afinal, esses temas, esse tema principalmente do medo é um tema muito procurado. A gente tem gravado vários vídeos, vários áudios sobre ele, até para que consigamos ajudar mais pessoas em relação a isso. Na verdade é um problema, né? A gente vê que várias pessoas pedem pra gente: Diego, grava sobre isso, eu creio que isso pode agregar, pode ajudar com certeza em relação à minha transformação. E é por isso que a gente está aqui, dentro da Alquimia da Mente, para poder proporcionar para você juntar tudo isso, até como sou alquimista, para juntar tudo isso e fazer com que a sua vida seja cada vez mais feliz, próspera e saudável, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu quero falar com você sobre medo e insegurança, vou focar um pouquinho no medo, porque medo tem a ver com aquela partícula, aquele arquétipo dentro de você em relação a, nossa, eu tenho medo. E essa significação, ela tem um valor muito forte, Quando eu falo a palavra medo, caramba, você já sente uma tremedeira dentro do corpo, não é verdade? Então, nessa mesma perspectiva, o que eu quero propor para você pense muito, o que você conhece sobre isso? Então, por que você teme? Então, é algo que está dentro de você. Não necessariamente é algo real. Por isso que é importante a gente fazer essa análise em relação ao que a gente pensa, em relação ao que são meus pensamentos, o que são pensamentos exteriores, em relação aos seus sentimentos, emoções. Será que não tem alguém manipulando a forma que eu penso? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu sei o que eu estou pensando, é o meu livre-arbítrio. Mas muitas vezes são memórias que estão compartilhadas dentro do seu subconsciente. Muitas vezes, na verdade, foi uma construção de anos. Então você foi assumindo aquilo como seu, mas ao mesmo tempo não é seu. É algo que ficou no cerebelo, que a gente fala, no cérebro reptiliano, armazenado, tá lá, mas ao mesmo tempo não é uma criação sua. Basicamente você assimilou aquilo, como se fosse um computador assimilando um software, O seu hardware aí é a sua cabeça, seu corpo. Então, assim, o seu software que você assimilou dos seus pais, da família, da escola, professores, amigos, amigas, amiguinhos, colegas, esposa, marido, namorado, namorada, enfim, parceiro, parceira. E aí o que? Foi assimilando uma série de elementos, uma série de conceitos, definições, e consequentemente esses conceitos que viraram verdade, mas não necessariamente eles são verdade na sua essência. É aí que está o grande lance, pessoal. Se você, na verdade, está assumindo uma responsabilidade como essa, você tem que assumir qual que é a minha significação, O que eu entendo como medo. Então, por que eu temo, ao invés de como eu vencer apenas o medo, Porque a gente faz aqui dentro da Alquimia da Mente essa desconstrução para construir. Porque muitas vezes o que está acontecendo com você é o quê? Você está indo na mesma manada, nos mesmos pensamentos, das mesmas soluções, só que necessariamente isso vai te levar aonde você quer chegar? Com certeza não. Se fosse todo mundo que tinha saúde, felicidade, prosperidade. Mas não é assim que acontece. A gente vê a maioria, Isso em relação à humanidade. Cada vez mais a gente tem crescido como trabalhadores da luz, só que necessariamente o que? Você precisa de uma transformação. Então, esse trabalho, até eu tô aqui com um caderno, do meu lado, aqui fazendo anotações, eu sempre faço, anotações aqui nos meus cadernos, tem vários aqui do meu lado, Moleskine, tem anotações, tem um monte de coisa aqui, mas o que? Tirou uma ideia, coloca no papel, não fica acreditando na memória, não, desconfie, porque muitas vezes você esquece, tá bom? Esse é o primeiro aspecto, por que você teme? Segundo aspecto, existe um mecanismo cerebral, então um mecanismo sináptico. Se a gente fala em relação à neurociência, é perfeito, como qualquer coisa, como a gente fala na física quântica, existem infinitas possibilidades, existe a não localidade, ou seja, tudo acontece em lugares imprevisíveis. E quando a gente pensa e reflete e coloca isso para trabalhar para a gente vê que muitas vezes que você não está utilizando isso para trabalhar ao seu favor. Se não está utilizando para trabalhar ao seu favor, alguma coisa tem contra você. O que é esse mecanismo? É um mecanismo neural, um mecanismo cerebral. Quando a gente pensa em sinapses cerebrais, você fala o quê? De dendritos e axônios. E também as glias, que fazem parte do que a gente chama de axônio. Então, assim,
as suas células nervosas cerebrais, elas o que? São perfeitas. Elas fazem, através da fenda sináptica, uma série de conexões com outros neurônios, que a gente chama de sinapse cerebral, né, dentro da fenda sináptica. Então vão trocando química, vamos dizer, alquimia, né? Vai trocando alquimia com as células nervosas. Isso faz com que você, o quê? Sinta o que você sente. Então, por exemplo, eu tô com raiva, foi porque no seu mecanismo cerebral, né, as fendas sinápticas, né, fizeram com que passassem aí neurotransmissores, hormônios, no caso, que a gente chama de hormônio também, depois, consequentemente, né, que também passam, lógico, mas ao mesmo tempo é toda uma química que faz com que você entenda dentro de você o que é raiva, o que é ódio, o que é tristeza. Só que ao mesmo tempo, essa concepção não é algo real, não é algo deste momento. É algo que você assumiu no seu passado primeiramente. Porque uma emoção é uma memória do passado. É aquilo que eu falo, para você entender isso, é basicamente assim, pega uma criança que nasceu agora. Ela vai entender o que é uma dor, entre aspas, né? Porque cada um reflete de um jeito. Mas é uma dor de um fim de um relacionamento amoroso? Não vai entender isso, né? São através das experiências que ela ou ele vão passar, que aí vão entender esse mecanismo. Então é a mesma perspectiva, só que você que está me assistindo, que está me ouvindo agora, independente de onde você estiver, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, você tem uma série o quê? De crenças que a gente chama, mas basicamente de travas, miasmas, dores, medos, né? Já que a gente está falando sobre isso nesse podcast, que vão inibir, né? Fazer com que você sempre recue ao invés de avançar no rumo ao desconhecido. Afinal, pessoal, nós somos de 5% apenas de mente consciente, então daquilo que a gente faz até o colapso de onda, a gente estuda bastante isso na mecânica quântica em relação à dupla fenda, em relação, né, aos estudos de Young, Max Planck, Schrödinger, né, Bohr, enfim, outras pessoas, né, que estudam até hoje isso. Quantos estudos em física quântica, mecânica quântica estão saindo agora sobre isso, até sobre o tempo. Então a gente percebe que existe um mundo, de um lado, de infinitas possibilidades, o qual você foge, né? Você vive, você vence esse seu eu que na verdade sempre se entrega ao passado fácil, conhecido, dos 95% do subconsciente e inconsciente, e tem aquele eu, né, que é o self, seu quântico, que está sempre disposto a ir nesses 5%, que é o consciente, que é aquele 5% em relação a você fazer toda a diferença. Consequentemente, quando isso acontece, você está disposto a fazer algo diferente. Quando você faz esse algo diferente, você percebe, caramba, era isso que eu precisava. E aí, no caso, você gera uma nova química dentro do seu organismo, então uma nova alquimia, por isso que é até um dos motivos que a gente chama alquimia da mente, a nossa metodologia, né, criada aí quase 15 anos, é que você consiga dominar essa alquimia para mudar tudo dentro de você. Bacana? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, pessoal, mude seus pensamentos, mude as suas células, né? Porque você vai mudar os seus cromossomos, vai mudar o seu DNA, você vai mudar seus genes, consequentemente você muda a sua vida. Isso é um estudo tanto da neurociência, a gente pega a genética, no caso da epigenética, epi no caso vem de fora, né? Então é o estudo de fora da genética, afinal a gente consegue, através dos estudos da epigenética, são estudos científicos, eles são comprovados cientificamente, a gente consegue alterar e às vezes mutar, né, essa perspectiva que a gente achava que as coisas deveriam ser desse jeito. Então aquele determinismo, eu nasci assim, vou morrer assim, ou mesmo se eu tenho câncer, eu vou ter câncer, se eu tenho uma doença, eu vou ter aquela doença. Então hoje a gente sabe que, cientificamente falando, isso é errado. A gente poderia até falar do efeito placebo, né? Quantas indústrias farmacêuticas já sabem que existe o efeito placebo, e ao invés de falar para as pessoas se alimentarem naturalmente, tomarem mais água, ou mesmo praticar práticas esportivas, o quê? Falam para comprar o remédio. Porque no fundo, elas sabem que não precisa, as pessoas necessariamente elas têm outras opções. Mas não, as pessoas, em sua maioria, elas preferem ir com a manada. Vamos comprar remédio, vamos tomar vacina, né? Sem uma criticidade, ou seja, você segue todo mundo, não toma a sua responsabilidade em relação a você, né, o seu eu interior. E eu quero te dizer aqui no sentido de ser crítico em relação às informações que você recebe exteriores. Porque quando a gente fala de medo, existe um bombardeio de informações, um bombardeio de pensamentos que não são seus. Você vê a mídia tradicional, você vê as redes sociais, você vê às vezes família, pessoas que são motivadas às vezes por partido político, ideologias sociais, que não são reais, né? São como se fosse uma máscara. É como se nós estivéssemos falando de teatro. Eu fiz teatro, eu fui ator por alguns anos, e basicamente o que? A gente sabe que no fundo,
as pessoas, o quê? Elas se vestem de uma personagem, não é ela real. Ela não está sendo ela. E no fundo, isso vai prejudicar isso no longo prazo. Por mais que as pessoas às vezes não enxerguem naquele momento, afinal é o quê? As pessoas às vezes gostam de ser manipuladas porque não assumem a sua responsabilidade. Às vezes é mais fácil, é mais cômodo. Mas que a gente saiba, né? Nenhum comodista, nenhum vitimista se tornou rico, com saúde ou mesmo feliz, né? Tudo nessa vida é conquistado através de trabalho, através da ressonância com o campo quântico, com a ressonância que você tem em relação a você, com essa autoconexão que você tem, essa autoconscientização que você tem sobre tudo que você faz. Então, mudando seus pensamentos, você muda suas células, consequentemente você muda a sua vida, porque a sua qualidade muda, muda na fonte, ao invés de mudar apenas, eu quero mais dinheiro, né? O dinheiro é fruto. Se a gente pensa numa metáfora da árvore, você tem que mudar a raiz. E a raiz, até se você pensar, né, você já viu, já deve ter visto uma raiz de uma árvore, é como os neurônios. Né? Se você vê como eles se propagam no chão, na terra, né? É a mesma coisa. Nós somos a natureza também. É a geometria sagrada que a gente ensina até no nosso treinamento avançado, a Academia da Alquimia da Mente. É tudo interligado, pessoal. Se você está nessa pegada, se você está nessa vibração, com certeza eu te convido para participar da Academia da Alquimia da Mente e um passo além em relação ao seu progresso. Porque quando a gente está alinhado com isso, a gente se une a outras pessoas, se une numa vibração de energia diferente e com certeza você começa a exigir respostas para perguntas novas que vão ser realizadas, tá bom? Então, utilize esses 3 conceitos, utilize essas 3 dicas hoje para você vencer os seus medos e a sua insegurança, tá bom? Se você quiser conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter uma série de materiais gratuitos, inclusive os cursos avançados para você conhecer um pouco mais sobre o que a gente está fazendo nesses exatos momentos. Tem e-books, áudios, e vídeos e também esse podcast aqui da Alquimia da Mente, tá bom? Eu amei estar aqui com vocês, muita luz e prosperidade para vocês. Forte abraço e a gente se vê em mais um podcast da Alquimia da Mente.